Você acreditaria se alguém dissesse que o céu, de repente, começou a chover peixes vivos, sapos, aranhas ou até uma substância vermelha parecida com sangue? Parece cena de um filme ou uma história inventada para assustar crianças. Mas a verdade é que existem registros históricos, relatos de testemunhas e investigações científicas sobre acontecimentos tão estranhos que desafiaram até mesmo os especialistas. E a pergunta que permanece é: como algo assim pode acontecer? Ao longo da história, a humanidade sempre olhou para o céu em busca de respostas. Foi dele que vieram as chuvas que alimentaram plantações, as tempestades que mudaram civilizações e os fenômenos que inspiraram crenças, lendas e mistérios transmitidos por gerações. Mas de vez em quando, a natureza parece ultrapassar todos os limites do que consideramos possível. Quando isso acontece, a linha entre ciência, mistério e o desconhecido se torna incrivelmente tênue. Imagine caminhar tranquilamente por uma rua e, em poucos minutos, perceber que aquilo que cai do céu não é água. O espanto toma conta das pessoas. Alguns correm para se proteger, outros tentam registrar o momento, enquanto muitos acreditam estar presenciando um sinal sobrenatural. Em diferentes épocas e países, milhares de pessoas afirmaram ter vivido exatamente esse tipo de experiência. O mais intrigante é que muitos desses episódios foram documentados por jornais, pesquisadores e até autoridades locais. Mas será que existe uma explicação capaz de responder a todos esses casos? Ou alguns acontecimentos permanecem desafiando tudo o que sabemos sobre o funcionamento da natureza? Essa é uma das razões pelas quais fenômenos inexplicáveis continuam despertando tanta curiosidade. Eles nos lembram que, apesar de todos os avanços da ciência, ainda existem eventos capazes de surpreender até os maiores especialistas. Neste vídeo, vamos viajar por alguns dos relatos mais impressionantes já registrados, analisando documentos históricos, testemunhos e as principais teorias que tentam explicar o que realmente aconteceu. Você descobrirá como uma simples chuva pode se transformar em um dos maiores mistérios da história, levantando perguntas que permanecem sem respostas definitivas até hoje. Prepare-se para conhecer um fenômeno tão estranho que, à primeira vista, parece impossível de acreditar. Porque antes de entendermos como isso poderia acontecer, precisamos voltar ao momento em que pessoas comuns olharam para o céu esperando apenas mais um dia de chuva e acabaram testemunhando algo que jamais esqueceriam. Antes de mergulharmos nesse mistério, quero fazer um convite especial. Se você gosta de descobrir acontecimentos reais que desafiam a lógica, desvendar fenômenos inexplicáveis e conhecer os maiores mistérios da história, já deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas apaixonadas por curiosidades e incentiva o canal a continuar trazendo conteúdos pesquisados e cada vez mais surpreendentes. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse presente em um lugar onde, de repente, começasse a cair algo completamente inesperado do céu, qual seria a sua primeira reação? Você buscaria uma explicação científica ou acreditaria estar diante de algo sobrenatural? Escreva sua resposta nos comentários. Ler diferentes pontos de vista torna cada vídeo ainda mais interessante e pode abrir espaço para discussões que vão muito além do que imaginamos. E, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, cada vídeo é uma nova jornada por fatos curiosos, eventos históricos impressionantes, fenômenos misteriosos e descobertas que mostram como o nosso mundo ainda guarda inúmeros segredos esperando para serem revelados. Porque a história que você está prestes a conhecer não é apenas estranha, ela foi testemunhada por pessoas comuns, registrada ao longo dos séculos e continua intrigando cientistas e pesquisadores até hoje. Mas para entender como tudo isso começou,
precisamos voltar ao exato momento em que o céu deixou de ser apenas uma fonte de chuva e passou a desafiar tudo aquilo que parecia impossível. Durante séculos, quando as pessoas ouviam o som das primeiras gotas atingindo o chão, sabiam exatamente o que esperar. Água. Apenas água. Mas houve momentos em que essa certeza desapareceu completamente. Em vez de uma chuva comum, o céu parecia desafiar todas as leis conhecidas da natureza. Imagine olhar para cima durante uma tempestade e perceber que o que está caindo não são gotas, mas pequenos peixes se debatendo, sapos espalhando-se pelas ruas ou até mesmo uma substância avermelhada que faz qualquer um acreditar, por alguns instantes, que o impossível está acontecendo diante dos próprios olhos. Pode parecer exagero, mas acontecimentos assim fazem parte dos maiores mistérios da história. Eles não pertencem apenas ao universo das lendas ou do folclore. Existem registros históricos preservados há séculos, relatos de testemunhas oculares, documentos publicados em jornais e investigações realizadas por cientistas que tentaram entender como fenômenos tão extraordinários poderiam ocorrer. E é justamente essa mistura entre fatos, documentados e acontecimentos aparentemente impossíveis que torna essas histórias tão fascinantes. Uma das ocorrências mais conhecidas aconteceu na pequena cidade de Yoro, em Honduras. Todos os anos, principalmente entre os meses de maio e julho, moradores afirmam presenciar um fenômeno que desafia a lógica. Depois de uma forte tempestade, quando as nuvens finalmente começam a se dissipar, centenas de peixes aparecem espalhados pelas ruas, quintais e campos da região. Muitos ainda estão vivos, debatendo-se sobre o chão molhado, como se tivessem acabado de sair da água. O mais curioso é que Yoro está localizada a dezenas de quilômetros do litoral. Não existe um grande lago no centro da cidade, nem um rio capaz de explicar facilmente a presença daqueles animais. Ainda assim, famílias inteiras saem de casa, carregando baldes e cestos para recolher os peixes, transformando aquele momento em uma tradição que atravessa gerações. Para muitos moradores, esse evento representa uma bênção, um presente inesperado da natureza. Para outros, trata-se de um verdadeiro milagre. Com o passar dos anos, pesquisadores viajaram até a região para investigar o caso. Algumas hipóteses sugerem que trombas d'água extremamente poderosas poderiam sugar pequenos animais de rios ou lagoas e transportá-los por longas distâncias antes de liberá-los durante uma tempestade. Em teoria, parece uma explicação razoável. Afinal, sabemos que tornados e redemoinhos possuem força suficiente para levantar carros, telhados e árvores inteiras. Mas basta observar alguns detalhes para que novas perguntas apareçam. Se uma tromba d'água realmente transportasse peixes por tantos quilômetros, por que quase todos chegam relativamente intactos? E por que eles aparecem concentrados em uma área específica, em vez de espalhados por uma enorme extensão? Mais intrigante ainda, por que o fenômeno parece ocorrer repetidamente na mesma região durante determinadas épocas do ano? Essas perguntas nunca receberam respostas definitivas. E quanto mais cientistas estudavam casos semelhantes, mais percebiam que Yoro estava longe de ser um episódio isolado. Em diferentes países, começaram a surgir relatos igualmente impressionantes. Na Sérvia, moradores afirmaram ter visto pequenos sapos caindo durante uma tempestade intensa. No Japão, registros mencionam chuvas de girinos. Na Austrália, aves chegaram a abandonar seus ninhos ao serem surpreendidas por uma verdadeira precipitação de peixes. Em várias partes da Europa, documentos antigos descrevem episódios tão estranhos que muitos cronistas da época acreditavam estar presenciando sinais divinos. Talvez você esteja pensando que tudo isso possa ser fruto da imaginação das pessoas. Essa é uma reação completamente natural. Afinal, nosso cérebro tenta encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo que parece impossível.
Mas existe um detalhe difícil de ignorar. Muitos desses acontecimentos foram registrados em épocas diferentes, por culturas completamente distintas e sem qualquer contato entre si. Pessoas separadas por oceanos, idiomas e séculos descreveram fenômenos surpreendentemente parecidos. E não foram apenas animais. Em julho de 2001, moradores do estado de Kerala, no sul da Índia, acordaram assustados ao perceber que a chuva possuía uma coloração vermelha intensa. Durante vários dias, gotas escarlates caíram sobre telhados, carros, plantações e roupas estendidas nos varais. A cena era perturbadora. Alguns acreditaram que havia ocorrido uma explosão química. Outros imaginaram que se tratava de algum tipo de contaminação ambiental. Houve até quem interpretasse o fenômeno como um presságio. As imagens rapidamente chamaram a atenção do mundo inteiro. Amostras da água foram coletadas por laboratórios, universidades e pesquisadores independentes. Durante muito tempo, diversas teorias disputaram espaço. Alguns sugeriram partículas vindas do deserto. Outros levantaram hipóteses muito mais ousadas, envolvendo micro-organismos desconhecidos ou até material de origem extraterrestre. Embora estudos posteriores tenham apresentado explicações relacionadas à presença de esporos de algas transportados pela atmosfera, o episódio mostrou como um simples fenômeno atmosférico pode transformar-se em um dos maiores mistérios científicos de sua época. Quanto mais voltamos no tempo, mais surpreendentes ficam os registros. Na antiguidade, historiadores romanos já descreviam chuvas incomuns que assustavam populações inteiras. Durante a Idade Média, cronistas registraram precipitações de peixes, sapos e substâncias misteriosas que eram interpretadas como sinais enviados pelos céus. Em uma época em que pouco se conhecia sobre meteorologia, esses acontecimentos alimentavam crenças, profecias e histórias que atravessaram gerações. Hoje, apesar de satélites, radares meteorológicos e tecnologia avançada, alguns desses eventos continuam levantando dúvidas. A ciência evoluiu enormemente, mas ainda existem detalhes que desafiam explicações simples. E talvez seja exatamente isso que torna esses fenômenos tão fascinantes. Eles nos lembram que a natureza ainda guarda segredos capazes de surpreender até os pesquisadores mais experientes. Quando olhamos para todos esses relatos lado a lado, uma sensação inevitável surge. Será que estamos diante de coincidências extraordinárias? De fenômenos raríssimos que apenas parecem impossíveis? Ou será que algumas respostas ainda estão escondidas, esperando para serem descobertas? Enquanto você pensa nisso, quero propor uma interação. Se este tema despertou sua curiosidade, escreva nos comentários a palavra mistério. Assim, vou saber que você também gosta de explorar os acontecimentos mais intrigantes da história e da ciência. Aqueles que desafiam nossa lógica e nos fazem olhar para o céu com outros olhos. Porque, a partir daqui, as explicações começam a ficar ainda mais surpreendentes e algumas delas dividem especialistas até os dias de hoje. Se existe algo que une praticamente todos esses acontecimentos, é o fato de que eles parecem desafiar aquilo que aprendemos desde crianças sobre o funcionamento da natureza. Afinal, quando pensamos em chuva, imaginamos vapor de água condensado formando nuvens que, em determinado momento, liberam gotas sobre a superfície. É um ciclo natural, previsível e amplamente estudado. Mas quando peixes, sapos, aranhas ou outras criaturas entram nessa equação, a sensação é de que alguma regra foi quebrada. E é exatamente nesse ponto que começa uma das discussões mais fascinantes entre ciência, história e mistério. A explicação científica mais aceita envolve um fenômeno conhecido como tromba d'água. Em determinadas condições atmosféricas, uma coluna giratória de ar pode se formar sobre rios, lagos ou regiões costeiras. Essa coluna funciona como um enorme aspirador natural, capaz de sugar água juntamente com pequenos animais aquáticos.
Quando a força do redemoinho diminui ou encontra uma tempestade, todo esse material pode ser liberado a quilômetros de distância, criando a impressão de que os animais simplesmente caíram do céu. À primeira vista, essa teoria parece resolver o enigma. E, de fato, existem registros modernos de tornados transportando objetos extremamente pesados. Casas inteiras foram destruídas, automóveis foram lançados a grandes distâncias e embarcações apareceram em lugares improváveis depois da passagem de tempestades intensas. Se a atmosfera consegue mover toneladas de material, transportar pequenos peixes ou sapos não parece impossível. Mas basta analisar alguns episódios mais de perto para perceber que nem tudo se encaixa tão facilmente. Em diversos relatos históricos, apenas uma única espécie de animal foi encontrada após a chuva. Não havia mistura de peixes, galhos, algas, lama ou outros detritos, que normalmente seriam sugados junto pela tromba d'água. Em alguns casos, os animais estavam praticamente limpos, como se tivessem sido depositados cuidadosamente sobre o solo. Em outros, apareceram vivos e ativos, algo difícil de explicar depois de um transporte tão violento. Outro detalhe chama a atenção dos pesquisadores. Muitos desses fenômenos ocorreram sem que testemunhas registrassem ventos devastadores ou a passagem de tornados. Houve tempestades, é verdade, mas nenhuma evidência clara de um redemoinho com força suficiente para realizar um transporte dessa magnitude. Isso não significa que a teoria esteja errada, mas mostra que talvez ela não seja capaz de responder por todos os episódios registrados. É justamente aí que surgem novas hipóteses. Alguns cientistas acreditam que determinados animais possam permanecer escondidos em locais subterrâneos durante períodos secos e reaparecer logo após chuvas intensas, criando a falsa impressão de que vieram do céu. Essa explicação faz algum sentido para certas espécies de anfíbios, conhecidas por permanecerem enterradas durante longos períodos. No entanto, ela dificilmente explicaria a presença de peixes em locais completamente afastados de qualquer corpo d'água. Enquanto isso, historiadores lembram que muitas narrativas antigas foram escritas em uma época em que fenômenos naturais eram frequentemente interpretados como manifestações divinas. Um acontecimento raro poderia rapidamente ganhar elementos simbólicos ao ser transmitido de geração em geração. Ainda assim, essa possibilidade também encontra limites, porque muitos dos casos modernos foram fotografados, filmados e investigados logo após acontecerem. Talvez a parte mais interessante dessa história seja perceber que ciência e mistério não são inimigos. Pelo contrário, a ciência existe justamente para investigar aquilo que ainda não compreendemos completamente. Cada nova descoberta começa com uma pergunta aparentemente impossível. Durante séculos, ninguém entendia por que os raios cruzavam o céu. Também parecia inexplicável o surgimento das auroras polares, dos eclipses ou das pedras que caíam do espaço. Hoje conhecemos boa parte desses fenômenos, mas isso só aconteceu porque alguém decidiu estudar aquilo que antes era tratado apenas como lenda. Será que as chuvas mais estranhas da história seguirão o mesmo caminho? É possível. Talvez, no futuro, novas tecnologias permitam observar detalhes invisíveis atualmente e esclarecer episódios que hoje ainda despertam debates. Ou talvez alguns desses acontecimentos permaneçam como lembretes de que o planeta ainda guarda segredos capazes de desafiar até as explicações mais sofisticadas. Existe também um aspecto profundamente humano em toda essa história. Quando somos confrontados com algo que não conseguimos explicar, nossa primeira reação costuma ser o espanto. Depois vem a curiosidade. Em seguida, nasce a necessidade de encontrar respostas. Foi assim com nossos antepassados e continua sendo assim conosco.
É essa busca incessante pelo desconhecido que impulsiona descobertas, inspira pesquisas e mantém vivos alguns dos maiores mistérios da história. Talvez seja exatamente por isso que esses relatos continuam fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo. Eles nos fazem perceber que, apesar de toda a tecnologia, ainda olhamos para o céu com o mesmo sentimento que acompanhou a humanidade durante milhares de anos. Uma mistura de admiração, respeito e curiosidade. Porque às vezes basta um único acontecimento improvável para nos lembrar de que a realidade pode ser muito mais extraordinária do que imaginamos. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer esses relatos e as principais explicações apresentadas até hoje, qual hipótese faz mais sentido para você? A ciência já encontrou a resposta definitiva ou ainda existem mistérios que permanecem escondidos por trás desses fenômenos? Escreva nos comentários a frase "Ainda há mistérios no céu". Se você acredita que a natureza ainda pode nos surpreender de maneiras que nem imaginamos. Se este vídeo despertou sua curiosidade, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias reais, fenômenos inexplicáveis e curiosidades históricas que mostram como o nosso mundo continua cheio de perguntas esperando por respostas. Depois de conhecer esses acontecimentos impressionantes, uma coisa fica clara: por mais que a ciência avance a cada ano, ainda existem fenômenos capazes de nos lembrar de que o nosso planeta guarda mistérios que talvez ainda levemos muito tempo para compreender completamente. E talvez seja exatamente isso que torna histórias como essa tão fascinantes. Elas nos fazem olhar para o céu, para a natureza e para o desconhecido com outros olhos, despertando aquela curiosidade que nunca deveria desaparecer. Se você chegou até aqui, é porque também faz parte das pessoas que gostam de ir além do óbvio e descobrir os segredos escondidos por trás dos maiores mistérios da história. Então, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perderá os próximos vídeos, onde vamos explorar outros fenômenos inexplicáveis, curiosidades históricas e acontecimentos reais que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o mundo. Agora, quero deixar uma proposta especial. Se este vídeo despertou sua curiosidade e fez você perceber que ainda existem muitos mistérios esperando para serem revelados, escreva nos comentários a frase "O desconhecido ainda nos surpreende". Quero ver quantas pessoas compartilham essa mesma curiosidade e acreditam que ainda há muito para descobrir. Se este conteúdo trouxe algo novo para você, deixe o seu like. Pode parecer um gesto simples, mas ele ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas apaixonadas por história, ciência, curiosidades e grandes mistérios. E não pare por aqui. Na tela, neste exato momento, está aparecendo outro vídeo que preparei especialmente para você. Se este assunto chamou a sua atenção, tenho certeza de que a próxima história vai surpreender ainda mais. Clique agora e continue essa jornada pelos maiores mistérios da humanidade. Nos vemos no próximo vídeo.